O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, proibiu que o Congresso crie novas leis para garantir o pagamento dos chamados penduricalhos, que ultrapassam o teto constitucional. A nova decisão ocorre um dia após o presidente Lula vetar parcialmente o reajuste dos servidores do Legislativo. A Janaína Camelo está ao vivo conosco aqui no nosso 3 em 1 e vai trazer todos os detalhes dessa decisão complementar do ministro Flávio Dino. Janaína, seja bem-vinda, uma boa tarde para você. Ótima tarde, Cássius. Exatamente como você disse, é um complemento, né? É uma espécie de complemento à liminar do ministro que ele deu semanas atrás com relação a penduricalhos, pedindo aí que os três poderes revisem, suspendam aquelas verbas indenizatórias que não têm base legal. Então, nessa decisão de hoje, ele diz exatamente o seguinte, que é vedada a aplicação de qualquer legislação nova sobre parcelas remuneratórias e indenizatórias que ultrapassem o teto constitucional. O teto constitucional hoje salarial é de pouco mais de R$46 mil. E aí o ministro complementa que é fundamental evitar inovações fáticas ou jurídicas que impeçam a estabilização da lide constitucional, que isso poderia embaraçar deliberações no terreno jurisdicional e que isso cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando a outra decisão dele liminar, que inclusive vai ser julgada na semana que vem, no dia 25, é uma decisão liminar, uma decisão monocrática, que precisa ser referendada pelos outros ministros, e essa decisão vai ser colocada em julgamento. Então, todos os ministros vão votar sobre ela no próximo dia 25. E na ocasião, quando ele deu essa liminar, ele disse que ele criticou não haver um regramento para o pagamento de verbas indenizatórias, né? Que aí isso acaba criando os penduricalhos e acaba criando, por consequência, os supersalários. Deu algumas determinações, 60 dias para que Executivo, Legislativo e Judiciário suspendam essas verbas, revisem essas verbas, e também determinou que o Congresso Nacional possa elaborar uma lei para delimitar ali, detalhar quais são as verbas indenizatórias que podem ser realmente pagas e que não fiquem acima do teto salarial. Então, Cássio, mais uma nova decisão do ministro, é um complemento à liminar dele, que o restante dos ministros, os outros 9 ministros, vão votar no próximo dia 25, viu? Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações, trazendo todos os detalhes para a gente, inclusive da Janaína. Vamos seguir em Brasília para conversar ao vivo com o nosso comentarista Zé Maria Trindade. Zé, eu quero te ouvir sobre essa decisão do ministro Flávio Dino. Inclusive, nessa decisão complementar, ele disse que tomou essa decisão, fez essa determinação para evitar qualquer tipo de invenção jurídica, Zé. Pois é, olha, eu conversei ontem com os parlamentares que estavam aqui chegando, né? E exatamente sobre 2 pontos. O primeiro, o segundo é sobre aplicativos. E nos 2 casos, o Supremo Tribunal Federal, né, deu ao Congresso Nacional um tempo para regulamentar. O Congresso Nacional é o local próprio para regulamentar esse assunto, né? O fim dos supersalários. O projeto está lá e não é votado. E o que o Congresso fez? Piorou a situação. Aprovou, foi uma lei permitindo furar teto de alguns funcionários, para você ter uma ideia, principalmente do Legislativo. E acabou o prazo. Então, o que vai acontecer? O Supremo vai legislar sobre o assunto. Na verdade, não vai legislar, vai regulamentar e falar, cumpra-se a Constituição. A sessão está marcada para a semana que vem, né? Esse assunto vai para o plenário. Está mexendo com o Judiciário. Os bastidores do Judiciário estão fervendo, Para você ter uma ideia, há 3 anos atrás, o integrante do Ministério Público, não da magistratura, chamou de miserê. Um salário que na época era de R$26 mil. O que eu vou fazer com esse miserê? R$26 mil há 3 anos atrás, para você ter uma ideia. Então, assim, para os magistrados, para os juízes, é um teto pequeno, R$46 mil por mês. E aí, qual é? Veja o que o Congresso está pensando fazer. Aumentar o teto. Já que a Constituição define o teto tem que ser mantido. Então, eles estão pensando em mudar o teto, aumentar o teto, ou aumentar o salário de ministros do Supremo Tribunal Federal, ou dizer que são 2 salários do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas já há... Eles ficam imaginando, Cássius, sabe aquela história lá daquela loba que deu, da mitologia grega, que deu mamar lá pro Édipo? Então, a história é essa, como arrancar mais dinheiro. Já estão pensando em aumentar o teto, já que o Supremo vai definir que o teto
tem que ser cumprido. E o ministro Flávio Dino está correto. A Constituição redunda em 3 artigos, falando do teto. E nas disposições transitórias da Constituição, que é uma adaptação da nova Constituição de 88 sobre a legislação antiga, o artigo 17 é claro. Não precisa mudar, não precisa aprovar nada. Se houver qualquer aprovação no Congresso, seria cumpra-se a Constituição. Então, os ministros do Supremo vão se reunir na semana que vem e não tem outro caminho a não ser confirmar essa decisão do Flávio Dino. Agora, que vergonha. O Congresso está impedido de legislar até lá, para você ter uma ideia. Porque essa decisão do Flávio Dino impede o Congresso, os governadores e prefeitos de editarem decretos e permitir esse abuso que é a desobediência constitucional para aumentar salários. Zé, a temperatura está bem elevada, inclusive lá em Brasília. É esse termômetro que eu quero também comentar com o Fábio Piperno, porque Piperno, Zé tocou num ponto interessante que me fez lembrar a própria entrevista do líder do PT, o Pedro Kizan, que deu para o nosso repórter Misael Marnetti, dizendo que seria muito difícil o Congresso votar os vetos do ex-presidente, na verdade, os vetos do presidente Lula em relação ao reajuste salarial do Poder Legislativo, devido a ser um ano eleitoral, uma matéria impopular, e que ele falou que é muito mais fácil discutir um aumento ou uma mudança de teto do que votar os vetos que foram feitos pelo presidente no início da semana. Como é que você vê esse aumento de temperatura? Porque juízes, Ministério Público começam a aumentar a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, e o Flávio Dino foi muito enfático na sua decisão. Ele quer acabar com a farra dos penduricalhos. Bom, alguém tem que começar a enfrentar aquilo que eu sempre chamo de o pacto das elites. E aí, isso aí é um acordão entre as elites econômicas que bancam campanhas. A turma que está lá para bancar privilégios, da forma inclusive de subsídios, benefícios, etc. A elite do funcionalismo, que em grande parte, acaba incluindo juízes, desembargadores, enfim, e os funcionários de altos escalões. Essa turma acaba estabelecendo uma espécie de cordão que os torna imunes a qualquer tipo de moralização pública e dos recursos públicos, porque não se pode mexer nos privilégios deles. Ninguém mexe com privilégios das elites. Eu estou falando aqui das econômicas, políticas e do alto funcionalismo. Então precisava alguém ter coragem para mexer nisso, porque eu acho que todos nós aprendemos que não basta mais enviar para o Congresso, por exemplo, regras para tentar conter os supersalários. Isso não vai ser revogado nunca. O Congresso não vai ter a dignidade e a coragem para votar nisso e mexer com o privilégio. E está aí, ó. A gente está vendo mais uma experiência em relação a isso. Eu repito sempre, de onde nada se espera, de onde não sai nada mesmo. Barão de Tararé. Então, do pior e mais fundamentalista Congresso da história brasileira, é que não vai sair nenhuma providência em relação a corrigir esse tipo de coisa. Então, agora vai ser essa queda de braço. E vejam só, nós estamos discutindo isso porque o Congresso só trabalhou 2 dias esse ano. Eles voltaram, leram lá as mensagens de início dos trabalhos e tal, no outro dia aprovaram isso e depois já saíram de descanso e recesso. Imagina se eles estivessem, de fato, trabalhando o que teria vindo mais aí. Ô Alangani, inclusive também o Zé e o Piperno levantaram um ponto importante, que é a questão da semana que vem, a partir da próxima quarta-feira, teremos julgamento no plenário da Suprema Corte sobre essa decisão de Flávio Dino. Aí fica uma expectativa grande se os outros ministros vão referendar ou não. Mas diante de tudo isso tem a questão da atmosfera que foi criada no Supremo, sofrendo críticas, sofrendo inclusive, tentando se blindar dessa falta de credibilidade, das críticas que estão vindo em relação a outros inquéritos ou a condução de outros processos, e no meio de uma discussão extremamente importante e sofrendo pressão interna, dentro mesmo do Ministério Público, juízes de outras varas, de outras instâncias, querendo, pelo menos, que derrubem essa decisão de Flávio Dino, mas os colegas ali não sei se vão seguir muito isso, porque pode pegar ainda pior para a imagem do Supremo. Com certeza, Cássius. Então eu vejo que, estrategicamente, para a Suprema Corte, seria
o melhor é seguir a decisão do ministro relator desse caso, que seria o Flávio Dino, né? Justamente proibir novas leis que permitam penduricalhos acima do teto constitucional. Muito bem. Agora, isso posto, me incomoda um pouco, embora eu concorde com o mérito. Eu acredito que não tem que ter mesmo penduricalho, não tem que ser acima do teto constitucional. Acho que os salários do alto funcionalismo público e os benefícios são muito inflados, não tem precedentes com nenhum lugar do planeta, mas me incomoda um pouco a forma. Por que eu digo isso? Porque você de antemão, previamente proibir que o parlamento crie novas leis, porque pelo que eu entendo, o parlamento tem o direito de criar leis boas e leis ruins, até porque o parlamento foi eleito pela população. Em tese, está representando o povo. Então, o parlamento tem a prerrogativa de criar leis. Muito bem. Uma vez criada a lei, se esta lei fere a Constituição, portanto, o Supremo derruba, porque é inconstitucional. Agora, previamente, a gente não pode criar uma lei, eu acredito que abre um precedente muito perigoso. E nesse caso, ok, o precedente é legal porque vai de encontro aos interesses da sociedade, vai ao encontro. Agora, e numa outra questão, e se amanhã, porque o precedente foi criado, e se amanhã é um tema que é contrário aos interesses da sociedade, fala, opa, não pode mais criar lei sobre isso daí. E aí, como é que fica?